Bom, pessoal, então agora eu vou falar aqui para vocês, agora se atendo mais ao pessoal do superior, né? Nessa segunda parte, tá? Na nossa aulinha de estrutura dos minerais, tá? Eu vou falar um pouquinho de ligações mistas. Então eu vou começar falando primeiro da ligação metálica e iônica, tá? Então as típicas metais com ligação metálica e iônica são, por exemplo, tem três minerais aqui que a gente vai estudar, que é a nossa. Vamos pegar uma cor intermediária aqui, ou melhor, uma outra cor aqui para descrever metálica e iônica, né? Então a ligação metálica iônica, tá? Iônica, tá? A gente tem como os típicos exemplares, a gente tem a nossa galena, a nossa esphalerita e a calcopirita, tá? Seu FeS2, tá? Por que eles são metais metálico e iônicos? Tá? Primeiro, eles têm brilho metálico, tá? Então, eles têm brilho metálico, embora, lembrem vocês, né? PBS, onde que está o PB aqui? Vamos procurar ele. Por que eu não estou enxergando ele aqui? Vamos pegar então o cobre aqui. Ó. A gente tem o cobre está aqui, tá? E o enxofre está aqui. Eles estão próximos, razoavelmente próximos, né? Então, esses metais, eles têm aquela coisa que a ligação meio que se confunde. Tanto o enxofre já está vindo perto dos metais e o chumbo está aqui, ó. E o chumbo também está bastante perto dos não metais, tá? Então, a gente está numa parte aqui onde a ligação, eu não posso dizer que essa ligação é iônica, por exemplo, tá? Embora eu tenha um metal ligado com a metal. E aí o que acontece, tá? O enxofre, a ligação do enxofre com o zinco, com o chumbo, com o cobre e o ferro, ele gera essa questão de um brilho metálico, tá? Além do brilho metálico, tem uma certa condutividade elétrica. Claro, não é um condutor elétrico clássico como um metal, tá? Mas conduz eletricidade, tem elétrons livres a uma certa extensão, tá? E eles são considerados semicondutores, tá? E além disso, tá? Eles além de ter esse brilho metálico, essa condutividade elétrica, eles também são opacos, tá? Então eles são opacos como os metais, tá? Já alguns, se a gente vê o sal, por exemplo, ele é translúcido, né? Um cristal de sal, né? Então isso aqui é um intermediário entre a ligação, são elementos aqui, como é que eu vou dizer aqui, são exemplares de ligações metálicas que estão entre metálicas e iônicas, tá bom? Então agora a gente vai caminhar para a nossa próxima ligação, tipo de ligação que é o tipo covalente iônica, tá? Bom, pessoal, então em relação às ligações parcialmente iônicas e covalentes, tá? Eu já havia feito alguns comentários anteriormente, né? Sobre o cloreto de prata e uma outra situação são os minerais que a gente tem esse tipo de composição. Então aqui vou fazer aqui nessa parte, né? Ligação covalente iônica, né? Então, anteriormente eu já dei o exemplo do cloreto de prata, né? Onde a diferença de eletronegatividade não é tão grande e aí os elétrons passam bastante tempo com a prata e não somente com o cloro, tá? E aí a gente ainda tem um exemplo aqui que são os minerais com esse tipo de composição aqui, ó, onde a gente tem a ligação entre o magnésio e os silicatos aqui, e o silicato, né, esse Si2O6, tá? Sendo uma ligação iônica, né? E a ligação dos silicatos entre si, né? Ele forma esse tipo de estrutura de tetraedro,
que é uma ligação covalente. Então a gente tem um misto aqui entre ligações iônicas e covalentes, tá? Então a gente tem no mesmo mineral os dois tipos de ligação, tá? E aqui já a gente tem uma ligação que é intermediária entre a ligação do metal e a ligação iônica e a ligação covalente, tá? Então é uma ligação aqui que é intermediária, aqui a gente tem ligações mistas dentro do mesmo mineral, tá bom? E aí, por último, a gente tem aqui a ligação, vamos pegar uma última cor aqui, diferente, né? Vamos ver a ligação metálica covalente, tá? Então, a última ligação metálica covalente, tá? O maior exemplar dessa ligação metálica covalente é a pirita, FeS2, tá? Ela é considerada, se vocês olharem só para os átomos aqui, né, ela parece ser um metal de ligação, um metal não, desculpa, um composto de ligação iônica, né? Mas ela possui ela possui na realidade um compartilhamento, tá? Devido à não diferença um compartilhamento de elétrons devido à pouca diferença de eletronegatividade, tá? E ainda ela exibe, tá? Ela exibe uma estrutura, ela exibe um brilho metálico, tá? Então ela exibe brilho metálico, tá? Então e possui essa questão de uma estrutura de uma certa covalência, tá? Até porque a ligação dos dois enxofres do íon S2, tá? Ele tem uma estrutura cúbica, tá? Semelhante ao NaCl, tá? Semelhante ao NaCl, e a ligação entre esse íon S2 2 né? S2 aqui é uma ligação covalente. Então, dentro esses íons aqui tem uma ligação covalente e há certo características de ligação metálica, tá? Então aqui a gente encerra a aula de hoje, tá? Então a gente adensou um pouquinho mais de conceitos em relação às ligações mistas, tá? Na aula lá para o médio eu só apresentei a existência de ligação mista, até porque eles veem um pouquinho disso também na parte lá de ciência dos materiais. Acredito que vocês também veem lá para calcular a covalência e o quão iônica ou o quão covalente é uma ligação. Acho que vocês veem isso também, né? Então aqui a gente vai entrou um pouquinho mais tentando descrever o tipo de ligação que os minerais têm, tá? E nas próximas aulas a gente vai seguir vendo questões, aspectos relevantes para hidrometalurgia, tá? Então logo a gente está entrando em lixiviação e aí a gente vai ver mais de processos, né? Então o que eu tinha para dizer na aula de hoje era isso, tá? Eu acho que deu para dar uma visão. Também a gente não adensa muito conhecimento nessa parte, porque temos que ver processos, ainda tem uma gama de coisas a serem estudadas, tá? E eu acho que o que eu achava interessante passar era isso, tá? Então eu agradeço de todos a atenção, tá? E até a próxima, tá? Até breve. Tchau, tchau.